Quem nunca experimentou frustração, não é? Sejam muito bem-vindos aí a esse satsang. E hoje a gente está aqui com o tema liberando frustração, porque como a palavra satsang quer dizer encontro de pessoas em busca da verdade, é isso que nós vamos fazer aqui. Por que eu escolhi agora fazer o satsang só no YouTube? Eu vou concentrar a energia do satsang no YouTube, né? E assim como eu vou deixar o sofá, que é o responder as perguntas lá no Instagram. Porque eu venho aprendendo um pouquinho aí sobre as mídias sociais e o YouTube é o lugar do aprofundamento. E o satsang, ele merece esse lugar de respeito no sentido de que a gente vai parar, né? A gente precisa dar uma parada, meio que para sair desse automatismo, para se estabelecer num lugar onde a gente vai renovar a nossa força. Então, gratidão, Lu. Então, gente, é por isso que vou concentrar agora no YouTube e a gente vai aos poucos, as pessoas vão se acostumando e vão vir para cá, porque o satsang é toda quarta-feira às 20h30, eu estou retomando aqui, é só num caso ou outro que eu vou deixar de estar fazendo, mas toda quarta-feira às 20h30. E hoje, gente, com o tema frustração. Então, bora lá. Eu já vou aqui desligar o mantra aqui, colocar baixinho aqui bem no fundo, para lembrar, Soham Shivoham, né? Eu quis trazer esse mantra aqui bem no fundo para poder sustentar essa energia que a gente vai trabalhar hoje. Quem nunca experimentou frustração, não é? Então, e às vezes as pessoas vivem uma vida de frustração. E aí nós vamos entender um pouquinho o que é a frustração, né? Porque tem algumas definições aí sobre frustração. Segundo a psicanálise, por exemplo, é o estado de um indivíduo, né, que teve a satisfação dos seus impulsos, né, instintivos aí, bloqueados por outrem ou por si mesmo. Então, aqui, a frustração fala de uma interrupção da satisfação, segundo a psicanálise. Segundo, né, o dicionário, na verdade, a frustração fala de um bloqueio da motivação. Quando você, então, perde a motivação por alguma coisa. Você estava fazendo alguma coisa e você perde aquela motivação. Porém, gente, a frustração, ela pode ser muito mais do que isso, né? É aquela sensação de que você nunca está satisfeito, que as suas coisas não dão certo. É quase que um estado crônico negativo, né? Você tem quase que uma antecipação de fracasso. E aqui, gente, é muito importante que, como a gente sabe, né, quem me acompanha sabe que tudo no universo é frequência. E se eu estou vibrando nesse lugar, né, de antecipação de fracasso, o que eu estou mandando para o universo? Eu estou pedindo para mais fracasso acontecer. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, de o que pode gerar frustração, né? E como que a gente pode trabalhar a liberação dessa energia, gente. Tudo é energia. E se você tiver essa capacidade, por exemplo, de ler o campo, né, como a gente pode fazer no Theta Healing, fazer uma leitura intuitiva da pessoa, você vai ver aquela massa de energia que bloqueia, gente, e vai atrapalhar todo o sistema energético, digestivo, de todo tipo. Então, carregar a frustração, viver uma vida de frustração é bem pesado, é bem difícil e só vai fazer com que você siga trazendo mais dessa energia para a sua vida. Então, bora lá falar um pouquinho aqui, né? Um outro ponto que é importante é lembrar o seguinte:
A frustração, ela é um estado de confusão ou estagnação que te impede de ver a abundância que pode estar disponível para você. Uma outra coisa, né? Aí nós vamos começar a falar dos itens que podem gerar a frustração. Então, o que pode gerar frustração? Aqui, gente, a primeira coisa é uma expectativa irreal, uma expectativa fantasiosa com relação, porque a gente pode tanto ficar frustrado por algum projeto que não realizou, por algum desejo que a gente não conseguiu satisfazer, quanto a gente pode se sentir frustrado ou frustrada por alguma outra pessoa, não é verdade? Ah, essa pessoa frustrou as minhas expectativas. Então, o que acontece? É claro, né, gente, que a gente tem expectativas. Isso é natural, isso é normal, isso até é desejável. Na manifestação, o que a gente traz é que é importante criar uma expectativa positiva com relação a alguma coisa que a gente queira manifestar. Então é quase como, ai meu Deus, está chegando, estou esperando aquela coisa maravilhosa que eu quero. Porém, às vezes, por conta da nossa infantilidade emocional, tá? E isso, gente, não importa a idade, a gente já sabe que tudo o que a gente trata, tudo o que a gente trabalha no processo terapêutico é a nossa criança. São as frustrações da nossa criança, são as faltas vividas ali naquele processo, principalmente do 0 aos 7 anos de idade, que é onde a gente tem a nossa personalidade, né, formada. Quase tudo que a gente vive após os 7 anos é a repetição daquele quadro vivido até os 7 anos de idade. Isso é muito, muito sério. Então, a gente precisa começar a cada momento que a gente experimentar a frustração, a gente começar a perceber que pode ter uma projeção da nossa criança, por exemplo, com alguém, né? Então a gente coloca aquela expectativa gigante em alguém ou alguma situação que a gente estava querendo manifestar, e aquilo, quando acontece de uma maneira que não era esperada, gera esse sentimento de frustração. Às vezes, a frustração, gente, ela pode ser confundida até com uma sensação, ela é acompanhada de uma sensação de injustiça, não é verdade? Tipo, você se sente frustrado, fala, ai meu Deus, por que isso não acontece para mim? Que injusto! E aí a gente pode comparar, por que as pessoas estão vivendo isso e eu não estou vivendo isso? Então, podem ter vários sentimentos embolados aí com essa sensação e esse sentimento de frustração. Então, a expectativa fantasiosa e real, você coloca tudo, né? Uma pessoa chega e fala no trabalho, te promete alguma coisa e você fica esperando aquilo e depois aquilo não acontece. E aí você fica nessa frustração. Um outro ponto, né, que pode também gerar muita frustração é o que a gente chama de confusão de ideias, e quase sempre, gente, a confusão de ideias também vem desse estado infantil. Em que sentido, gente? A nossa criança, ela tem muita dificuldade de se posicionar, de escolher, de tomar decisões. Então, por que a criança, né, tem esse lugar? Porque isso não é para a criança. Não é a criança que precisa tomar decisão. Mas, se a criança, por exemplo, teve pais que jogavam para ela o tempo inteiro a tomada de decisão, né? Como, por exemplo, você ali na sua infância ou mesmo na adolescência perguntava, pai, posso ir em determinado lugar? E aí o que o pai às vezes fazia? Pergunta a sua mãe. Aí você perguntava, mãe, posso ir em determinado lugar? Pergunta a seu pai. E às vezes, né, aquela criança, aquele adolescente tinha que tomar decisão de alguma coisa que ela nem sabia o que era. E o que acontece é que se muito cedo você foi sobrecarregado,
a tomar decisões onde você não estava preparado para tomar, isso pode fazer com que você, no momento que você é adulto e que você deveria agora tomar as decisões, seja com relação aos seus filhos, seja com relação à sua vida, pode acontecer que você fica confusa, que você fique indecisa, que você não faça as escolhas que você queira, ou por medo de perder, ou porque você sente que é pesado, porque para a criança era pesado, mas para você como adulto não deveria ser. E aí, gente, uma coisa que é importante, né, e eu vou contar aqui uma história só para vocês entenderem um pouquinho, né? Eu gosto sempre de falar dos meus atendimentos, né? Claro, sem citar os nomes, mas para a gente entender um pouquinho, né, o que que acontece. Então, eu sincronicamente aí na semana passada, ou retrasada, eu estava atendendo algumas mães, né, de recém-nascidos. E uma mãe, né, estava dizendo, porque hoje, gente, né, aliás, como sempre, sempre tem muita oferta, né, de conselhos para como ser uma boa mãe. Tem milhares de livros, tem milhares de pessoas falando, e ok, isso é maravilhoso, né? A gente tem acesso à informação. Informação geralmente é luz na nossa vida. Porém, quando a gente está lendo, está recebendo o que vem de fora, como se fosse a verdade das verdades, isso pode ser muito maléfico. Por quê? Gente, desde que o mundo é mundo, a gente sabe que o melhor guia para nós é essa sabedoria que vem de dentro. Só que a gente esqueceu como é acessar isso. Como é lembrar que eu já sei? O Teilhard de Chardin, ele tem uma frase muito interessante que ele fala: o ser humano não é só o ser que sabe, mas ele sabe que sabe. Então, isso deveria ser o estado natural nosso. Saber que se eu tenho um problema na minha vida, eu sei como solucionar. Então, começar a contemplar o nosso ser a partir dessa perspectiva, desse saber inato, dessa sabedoria interna, gente, é muito importante. É muito importante. E daí o que acontece? Que, como sempre, porque na época que eu fui mãe também, eu fui mãe muito cedo, né? Eu fui mãe com 22 anos de idade. Era isso também. Então eu devorava os livros na ânsia de ser uma boa mãe, né? Na ânsia de fazer direito e estava bastante desconectada da minha intuição. Então isso sobrecarrega. E aí ela disse, porque hoje é assim, né, gente? Tem aquela livre demanda da amamentação e o bebê tem que ficar no colo os 3 primeiros meses. Tem muita, vai mudando tudo, né? Então, porque eles falam isso, que a criança quando está dentro da barriga da mãe, né? Ela tá ali colada na mãe. E quando sai da barriga, se você já coloca, por exemplo, a criança para ficar no berço, na cama o tempo todo, exposta à luz, que aquilo é um choque muito grande. Então, o que eles colocam aqui até o 3º mês, o ideal é que você dê colo o tempo todo para a criança, às vezes até a criança dormir no colo. Bom, maravilhoso, isso na teoria é maravilhoso, porém, viver isso na prática, se você não tiver uma rede de apoio, gente, imagina como que é, né, assim, uma bagaceira para a mãe que tem que ficar, né, se não tem todo esse suporte. E aí, o que acontece? É que, às vezes, essas mães ficam muito sobrecarregadas e elas ficam fazendo tudo isso por uma sensação muito mais de culpa, de obrigação. E o que vai acontecendo, gente? Não funciona, né? A gente não consegue sustentar alguma coisa se a gente não tem condição de fazer aquilo. Então, é aqui que entra o lugar de, gente, o que eu percebo, o que a gente precisa aprender é relaxar e aceitar, né, que a gente naquele momento pode dar até isso, até esse lugar eu posso ir, depois eu não consigo. Então, esse espaço é o que traz o equilíbrio. Então, o que acontece, né? Uma das mães me disse, né?
Nossa, eu tô ficando com muita raiva, né, do meu filho quando ele vem querer mamar. E aí, gente, né, tudo é explicado aí dentro desse processo, mas o que que eu percebi, porque ela veio buscando uma sessão para poder olhar para isso. E quando eu fiz a leitura, o que apareceu era justamente que ela estava transferindo para a criança, para o filho, a tomada de decisão do que fazer naquele momento. Olha bem como que é interessante. Então aí, gente, quando você percebe algo assim, o que está acontecendo? Na verdade, está invertendo os papéis. Lembra, né, gente, que eu sempre falo das constelações, que é aquele lugar. Quem veio primeiro tem precedência. Então, a mãe deveria ser maior do que o bebê e tomar essa decisão. Bom, agora está na hora de começar o desmame, porque eu tenho outra criança, ou porque eu agora tenho que voltar a trabalhar, seja lá o que for. Mas como adulta, é realmente pesar o que é melhor para todo mundo. Porque fazer alguma coisa simplesmente porque estão bombardeando aí de informações, né? Que se não tiver esse lugar, porque todas as informações, gente, o que eu estou falando aqui, inclusive, né? Você não tem que tomar isso como se é pura verdade. Se isso não estiver ressoando com você, se isso não estiver fazendo sentido, acabou. Não tem realmente sustentação e não vai te ajudar. Então, essa confusão, né, de ideias ou desconhecimento aí do que a gente chama de ponto falho dentro do processo pode também gerar frustração. Porque se você está fazendo alguma coisa, se você está levando a cabo um projeto e ele não está concretizando, realizando, trazendo para você a satisfação, é muito importante que você pare e expanda a sua consciência e olhe, o que está falhando? Qual é o ponto de falha aqui? E aí, nesse momento, você pode retomar. E aí, o que acontece? Você pode dar sequência para realizar, para abrir espaço no seu ser, para liberar essa confusão e você, então, começa a criar caminhos, começa a criar sinapses para manifestar, para realizar o que você deseja. Um outro ponto que é muito importante também lembrar, que pode gerar frustração, é o que a gente chama de falta de consistência ou falta de perseverança. Lembra, gente, né, que a gente sempre fala, não, isso é um versículo bíblico. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo, né? Então, o que acontece aí quando a gente está vivenciando alguma coisa e você criou uma expectativa de que daqui uma semana, né, eu vou fazer aquele passeio, ou eu vou realizar aquela coisa, eu vou encontrar aquela pessoa, e aquilo não acontece. Então, se você permite, nossa, gente, olha, e é muito engraçado, sabe? A frustração geralmente ela é ativada aqui nessa região do plexo solar. Porque o plexo solar, né, ele é o chakra que fala de liberdade de ser livre para expressar o ser que você é. E como a gente trouxe aqui, né, que a frustração é o bloqueio, né, da satisfação, ou que impede a satisfação, ou o bloqueio da motivação para ser, para a expressão do ser, você vai sentir sempre alguma coisa como se fosse aquele soco na boca do estômago ou aquela energia que pode travar mesmo. Tem pessoas que, quando vivem uma frustração, elas param de comer, né? E elas podem sentir muitas coisas relacionadas aqui ao sistema digestivo, tá? Porque é esse chakra onde a gente acumula ou retém a energia da frustração. Então, se você para porque você simplesmente colocou um prazo e dentro daquele prazo, né? Gente, é o imediatismo
né? O imediatismo, ele é causa de muita frustração, porque a gente quer a coisa para ontem, né? Nós estamos vivendo uma civilização que é muito traumática, porque tudo acontece muito rápido, muito intenso. E às vezes a gente não tem tempo nem para processar. Tipo, mas peraí, né? O que que aconteceu? Ah, isso daqui não deu certo porque, bom, eu atraí essas pessoas. E se eu atraí essas pessoas e não deu certo, bom, sei lá, né? Pensa, a gente pode pensar de várias formas que podem nos apoiar. Ah, isso foi karma que eu limpei aí, provavelmente, né? Matei essas pessoas vidas passadas, precisei de limpar isso. Gente, tomar meu floralzinho aqui, que eu esqueci de tomar. Gente, esse floral é maravilhoso, viu? Vocês podem mandar direct lá no Instagram e pedir para fazer um floral aí que é para o seu momento, tá? É só você dar o seu nome completo com a data do nascimento e através da radiestesia a gente encontra o que é o floral para o seu momento. Isso também é uma forma muito boa de você se conhecer, porque aí o floral vai indicar quais são, né, os estados que você está passando ali naquele momento. Então, aqui, gente, esse lugar do imediatismo vai gerar muita frustração, porque aí você aborta o seu plano, entende? Então, é muito importante lembrar isso. Entre o seu desejo e a realização do seu desejo, gente, presta atenção. Existe um espaço, tá? Esse espaço se chama comprometimento e aprendizado. Então, se você tem um desejo agora e nesse caminho aqui, você achou que ele ia se realizar aqui nesse meio, ele não realizou, o que que acontece? Você pode parar, né? E mais uma vez, observar quais são os pontos falhos aqui. O que que eu posso melhorar para poder manifestar isso? Então, você pode dar uma checada nisso, ou você pode também perguntar: mas eu quero exatamente isso? Isso realmente é importante para mim? Gente, teve muitas coisas que eu comecei desejando, chegou no meio do caminho, eu falei: não, eu não quero isso. Isso não me interessa. Isso era só uma coisa para provar para os outros, porque todos desejos que a gente cria para provar para os outros alguma coisa, vai no final te causar frustração. Então é bem importante se a sua motivação para realizar alguma coisa, se é provar para alguém algo, essa motivação, ela não é muito saudável. Ok, às vezes no começo, às vezes por vingança, né? Você quer provar e tá tudo bem. Só que é importante que chegou no meio do caminho, você percebeu isso, muda a motivação, entende? Procura ver, o que que isso vai realmente agregar para a minha vida? O que que isso vai melhorar na minha possibilidade de ser uma contribuição maior para o mundo? O que que isso vai me trazer de alegria, de realização no meu ser e não para provar, porque aqui ainda é essa relação de codependência que você está colocando o outro maior do que você. Então, lembrando de, às vezes, ressignificar aí o que, que é o seu sonho, o que, que é o seu desejo e seguir, né, aprendendo o que, que eu aprendo com isso aqui que eu vivi. Que eu verdadeiramente preciso curar mais o meu merecimento para escolher ou discernir pessoas que são verdadeiras de pessoas que sejam falsas, né? Porque às vezes a gente atrai pessoas que atrasam ou frustram realmente o nosso projeto. E tá tudo bem, mais uma vez, é assumir a autorresponsabilidade e escolher dali para frente. É muito importante isso. O que mais pode gerar frustração para nós? Gente, outra coisa que vai criar frustração é foco na falta. Foco no que está dando errado. Por quê? Tudo que de alguma forma a gente nutre é como uma planta, gente. Né? Se você tem uma planta e você não
põe água na planta, não põe nutrição ali na planta, né? Adubo, essa planta vai morrer. Do mesmo jeito, o que você quer mais na sua vida? Porque tudo que você foca aumenta. E é um exercício muito grande para o nosso ego, principalmente também para esse cérebro instintivo, observar os ganhos. O que a gente cresceu até aqui? Porque, gente, é muito importante você, de vez em quando, parar e anotar e contar suas bênçãos. Contar o que você conseguiu até aqui. O que você já melhorou na sua vida. Então, é sempre bom olhar para o passado, mas não é para ficar, gente, naquele saudosismo, ai, eu era feliz e não sabia. Gente, isso tem um ditado que fala: quem vive de passado é museu. Ficar nesse tipo de raciocínio, nesse tipo de programa, olhando para o passado para ver o que você tinha e que hoje você não tem mais, não ajuda, né? Olha para o passado e fala: nossa, como que eu era tensa e hoje eu estou mais tranquila? Como que eu era chata e agora eu estou mais legal? Como que eu era rígida e agora, né, eu estou com muito mais abertura de coração? Como que eu era medrosa? É nesse lugar que a gente deve olhar para o passado, né? Então, porque muita gente só fica olhando para o pai, olha como era linda, eu era jovem. Não, gente, pelo amor de Deus. Quem vive desse tipo de passado é museu. Aqui é realmente contar suas bênçãos, né? Nossa, como que agora, por exemplo, às vezes eu passo por um momento de frustração e aquilo dura pouco, muito menos do que antes. Porque se fosse antes, eu ia criar aquele drama, entende? Então é bom, é muito saudável a gente fazer essa avaliação para que isso possa tirar a gente, né, cada vez mais desse estado de frustração, dessa sensação de antecipação de fracasso, de negatividade, tipo, fica lá e repete o dia de ontem mais uma vez, vai dar errado, porque se deu errado vai dar de novo. Isso, gente, vai gerar frustração, porque você acredite ou não, o seu pensamento está criando a sua realidade a cada momento. Então é bom que você fique na presença, que você fique realmente atenta aí para o que você está vibrando. Então, agradecer. Gente, isso é um exercício, pelo menos para mim sabe, parar e agradecer. É um exercício, porque a tendência desse cérebro instintivo, que está o tempo inteiro na reatividade, e lembrando aqui, tá, gente? Nós estamos num período muito forte. Nós estamos aí no pleno Ben Hametzarim, que se você não sabe do que eu estou falando, assiste aí no YouTube mesmo a live da semana passada, né? Tá escrito lá, você está se sentindo estranha, então saiba por quê. E eu falei um pouco desse tempo aí do Ben Hametzarim, que é um tempo de 21 dias, onde tem uma incidência de luz muito grande. E, gente, por incrível que pareça, quando tem muita luz, muitas vezes, olha, vai subir o bicharedo, a nossa sombra vai aparecer, mas é para a gente limpar, tá? Não é para a gente ficar reforçando e ficando nesse lugar assim de que tá ruim, que tá difícil, porque eles falam que os judeus têm muito medo dessa época, que às vezes eles nem saem de casa. Então não é para isso. É para realmente, uau, chegou aí, subiu alguma sombra, que bom, porque eu posso agora, tendo consciência disso, trabalhá-la, entende? Então, é um momento muito, muito propício, muito auspicioso para a expansão de consciência. Pode ser, às vezes, sofrido, pode ser, às vezes, doído, né? Para o nosso ego, que quer sempre esse lugarzinho de conforto, quer sempre estar muito assim, né, seguro. E a segurança, gente, é só dentro. Esse mundo que a gente está é sempre um lugar de impermanência. Então é bom
que a gente tire momentos. Eu tenho falado muito, inclusive no Instagram, sobre tirar momentos para meditar, tirar momentos para estar com você, do jeito que você, né? Porque cada pessoa vai encontrar uma forma, né, de realmente renovar a sua energia. O satsang, esse encontro que a gente está fazendo aqui, né? E é um encontro de muitas pessoas que se juntam, porque aqui estamos nós no físico, tem toda uma egrégora, gente, de seres no mundo espiritual que estão acompanhando. Então, nesses momentos que a gente está aqui, eu falando, vocês escutando, a nossa energia está sendo renovada. Para quê? Para que a gente possa ter essa disposição e essa expansão de consciência para cada vez mais baixar todas as nossas barreiras, baixar as nossas resistências, liberar as nossas frustrações para receber esse influxo divino, para receber a luz do nosso ser, a luz da nossa alma. A gente entra nesse templo sagrado que é o corpo e que tem todo o mecanismo aí, porque o ego tem toda essa dualidade, né? O ego vive desse movimento repulsão, atração, né? Então, para algumas pessoas a gente quer colar, outras pessoas a gente quer cortar a cabeça. Enquanto a gente está no ego, a gente fica muito nessa dualidade. Mas cada vez que a gente pode trazer a luz do nosso ser e a gente pode ancorar mais a energia do nosso espírito, montar o nosso corpo, ancorar, trazer essa cristificação para o nosso corpo, inclusive material, a gente pode ser essa luz para o mundo. Né? Isso que Jesus se referia, eu sou a luz do mundo. E é quanto mais você se identifica em ser essa luz do mundo, que essa luz vai dissolver todos esses miasmas, todas essas energias de frustração que podem estar ancoradas aí no seu sistema e que às vezes nem é seu. Você está entendendo? Às vezes a gente carrega aí essas informações transgeracionais dos nossos ancestrais. Tá tudo bem. Se a gente entrou nesse corpo é porque a gente dá conta, a gente é capaz de fazer essa transmutação. A gente falou bastante aí, porque é importante às vezes a gente tá falando nesse sentido da frequência, da frustração, para ativar essa energia, para que ela vá se desprendendo, ela vá soltando, porque é como se fosse uma sujeira, né, gente? A gente precisa botar um solvente, ela vai subindo, subindo, e agora a gente vai começar a convocar, isso é o satsang, né? No satsang a gente tem 3 passagens, a gente tem uma passagem de que é sintam, né? Então a gente vai sentir às vezes, a gente vai falar às vezes de um estado que seja negativo, né? E quando a gente sente aquilo, a gente traz aquilo à tona, e aí a gente vai saber, então é sinta, saiba e faça. O segundo momento é saiba, né, como trabalhar isso. Se é negativo, é como dissolver isso. Se é positivo, é como manifestar isso. Então, é você saber que tudo que você, de alguma maneira, sente, é possível tanto transmutar, quanto realizar, materializar, gente. A física quântica, ela traz para mim uma frase que simboliza aí o que é o movimento, porque a energia, tudo é energia, tá, gente? Aqui, ó, vocês estão me vendo, mas na verdade isso é um amontoado de partículas de quantum que se juntou, mas isso daqui, gente, cada um de nós é pura luz. A gente está vibrando, olha, a energia está o tempo inteiro. Nós estamos nascendo e morrendo a cada segundo. Então, a energia, ela se comporta como onda, infinitas possibilidades, ou partícula, materialização. Então, o tempo inteiro, quando você está observando alguma coisa e aquilo ainda não definiu na sua cabeça, você está com infinitas possibilidades de escolhas, de o que você quer, de decisões. No momento que você toma uma decisão, que você define algo, você faz
você transmuta, você transforma a energia de onda para partícula. E você pode fazer o contrário também, tá? Então, o observador, que é a nossa mente, os nossos pensamentos, ela muda a energia de onda para partícula e de partícula para onda. Ou seja, a gente pode materializar verdadeiramente, tá? Como diz o Hélio Couto, casa, carro, apartamento. E pode desmaterializar problema, doença, mal-estar. Você também, com a sua mente, desmaterializa. Você faz a energia voltar àquele estado original de infinitas possibilidades, de neutralidade. Isso é o que está disponível para nós. E aí, gente, é muito importante lembrar que também, além, né, do Ben Hametzarim, a gente começou ontem, dia 26 de julho, né, um novo ciclo, né, que são de 260 dias aí, pelo calendário Maia, um ano novo. Então, a gente está bem aqui no comecinho do ano, né, do calendário Maia, que ele é um tempo muito mais conectado com a natureza, muito mais integrado com o ser. E o que acontece, né, gente? Que como almas cósmicas, né, e seres de luz que nós somos em forma humana, a gente viaja, né, gente, pelo tempo e pelo espaço, em uma aventura contínua de descoberta e exploração. Então, é muito importante a gente se lembrar, né? Como dizia o Teilhard de Chardin, nós não somos seres humanos trilhando o caminho espiritual ou divino, mas, ao contrário, nós somos seres divinos trilhando o caminho humano. É bem importante que você se lembre disso. Todo o trabalho que eu faço, né? Eu brinco que eu sou acordadora de almas nesse sentido de despertar, né? Porque muitas vezes a gente está aqui se achando menor, aquém, e na verdade a gente está aqui para divinizar essa matéria, para elevar, né, essa matéria. Então, é muito importante nesse tempo que a gente está vivendo aí, de Ben Hametzarim, de Ano Novo, gente, manter realmente uma ideia de abundância, uma ideia de manifestação, de que nós podemos manifestar o que a gente quiser. É muito importante lembrar, saber que você pode criar o que você quiser na sua vida. É importante lembrar, olha, lembra? Entre o que você deseja e a manifestação, tem esse espaço de comprometimento e aprendizado. E é isso que vai fazer com que, na medida que você se compromete, que você foca no que você precisa mudar, né? Para manifestar, você vai liberando e dissolvendo a energia de frustração. E você vai perseverando. Então, sintam, saiba que seja lá o que for que você quer manifestar, você é capaz. Isso está disponível para você. Ou seja lá o que for que você está vivendo de problema, você sabe como encontrar a solução. Basta que você comece a se abrir e pedir e perguntar para o universo, sabe? Universo, o que eu faço com isso? O que é isso? Né? Como eu posso liberar isso? Como eu posso resolver isso? Começa a perguntar mais, ao invés de ficar, ai meu Deus, e agora? Minha situação é horrível, eu estou aqui. Não entra nesse lugar. Começa a perguntar. As perguntas abrem muitas possibilidades para nós. Então, sintam, saibam e façam, gente. Façam. É muito importante que você haja, sabe, naquilo que você quer realizar. É muito importante que você possa tomar as atitudes que sejam necessárias para realizar aquilo que você quer na sua vida. Mais umas gotinhas aqui. Eu hoje estou tomando. Situação emergencial, a gente pode tomar até de 10 em 10 minutos, né? 4 gotinhas do floral, para poder ativar aí a frequência que você quer, né? Tá mudando aí na sua vida. E então, gente, é muito importante lembrar que para você também manifestar alguma coisa, para você liberar essa energia de frustração, né? É importante você manter uma intenção clara, sabe? Uma intenção clara para onde você quer ir e fazer as escolhas que te levem em direção
ao que você quer manifestar, tá? Então, é muito importante lembrar que também, né, gente, esse é um momento que nós estamos num momento muito propício para a gente fazer a cura do feminino. Isso daqui não é só para as mulheres, tá, gente? A cura do feminino é essa cura, né, dessa capacidade de inclusão, de acolhida, de conexão com a intuição, de flexibilidade, de criatividade, de geração de vida. E quando a gente está nessa ativação do feminino, a gente cria muitas sincronicidades e essa energia dos milagres na nossa vida, né? Então a gente está chegando aí, né, ao finalzinho de mais um satsang. Quero agradecer a sua participação e pedir que você dê um joinha aí nessa live, né? Quanto mais likes você dá, mais as pessoas, né, podem, o YouTube pode saber que isso é um conteúdo relevante, que pode mandar para mais pessoas.